Boa noite. Boa noite. Dezenas de integrantes do PCC são mortos numa cadeia do Amazonas. O massacre foi realizado por presos de uma facção rival que estavam armados. Um dos envolvidos no assassinato do embaixador da Grécia no Rio de Janeiro aumenta as suspeitas sobre a mulher da vítima. Novo prefeito de São Paulo, João Dória, anuncia cortes de despesas e projetos para creches e exames de saúde. Nova carteira de motorista já está valendo, mas o modelo antigo ainda pode ser usado até o vencimento. Estado Islâmico assume o ataque a tiros numa boate de luxo da Turquia no Réveillon. 39 pessoas morreram. E você vai ver um balanço da corrida de São Silvestre com muita animação e, de novo, a vitória dos atletas africanos. No primeiro dia de trabalho, o prefeito João Dória, do PSDB, prometeu cortar gastos comissionados e anunciou a criação de mais de 66 mil vagas em creches. Antes, ele se vestiu de gari e fez uma varrição simbólica na região central de São Paulo. O novo prefeito de São Paulo cumpriu a promessa e se vestiu de gari para dar início ao programa Cidade Linda, de limpeza e zeladoria da capital paulista. O encontro foi na Avenida 9 de Julho, bem em frente à Praça 14 Bis. Às 6 horas da manhã, ele estava nas ruas, acompanhado por alguns secretários e pelo vice-prefeito Bruno Covas, que rebateu a crítica de que o evento se tratava de uma ação de marketing da nova administração. Eu diria os críticos que eles podem ajudar, colaborando, também pegando uma vassoura e ajudando a limpar a cidade de São Paulo. O programa é parecido com o criado pela ex-prefeita Marta Suplicy, que governou a cidade de 2001 a 2004. A força-tarefa de Dória prevê um conjunto de atividades como varrição, limpeza de bocas de lobo e pinturas das calçadas e da sinalização. O prefeito disse que os moradores de rua terão um tratamento especial. Vamos recuperar os abrigos, que não vão chamar mais abrigos. Serão áreas que vão ter a denominação Espaço Vida, que serão melhorados, reformados e principalmente colocados para o atendimento profissionalizante, para oferecer cursos a essas pessoas para que elas possam ter a oportunidade, não só de deixarem as ruas, mas terem também uma profissão. Depois de participar do mutirão da limpeza, João Dória veio aqui para a prefeitura, onde realizou a primeira reunião com o novo secretariado. E foi logo anunciando 7 medidas que serão tomadas imediatamente pela equipe de governo. Entre elas está o corte de pelo menos 3 mil cargos comissionados. Além disso, está também a implantação de 66 mil novas vagas em creches, num prazo de 12 meses. A criação das vagas será feita em parceria com a iniciativa privada e com recursos dos cofres públicos, da ordem de 230 milhões de reais. Mais levantamento recente indica que o déficit seria de até 130 mil vagas. Questionado sobre a diferença, Dória disse que o número foi apresentado pela Secretaria de Gestão. É o último número de déficit de crianças de 0 a 3 para creches na cidade de São Paulo. E é um número que foi passado pela gestão Fernando Haddad. Nós acreditamos, como todas as demais informações, até aqui, informações confiáveis e acreditamos que corresponda à verdade. Dória anunciou ainda cortes de 15% nos valores de todos os contratos, menos de saúde, educação e transporte. A redução de 1.300 veículos da frota do município, gerando uma economia de 480 milhões de reais durante os 4 anos de gestão. Cada secretaria e empresa terá um gestor de economia para diminuir os gastos. Lançamento do programa Calçada Livre para readequação das calçadas conforme as regras exigidas. E o Multirão da Saúde, dentro do programa Corujão da Saúde, uma promessa de campanha do Tucano. A medida começa a ser implantada no dia 10 de janeiro e a meta é zerar as filas dos exames no serviço municipal num prazo de 90 dias. Ontem, João Dória tomou posse na Câmara Municipal de São Paulo. O prefeito e o vice-prefeito Bruno Covas fizeram um juramento e assinaram um termo de compromisso. Também tomaram posse os 55 vereadores da Câmara. Fernando Haddad, que deixou a prefeitura, passou o cargo oficialmente a João Dória no Teatro Municipal. Ele disse que o novo prefeito assume a prefeitura com as contas em dia. Haddad usou uma gravata azul que ganhou de presente de Dória na cerimônia.
e disse ter feito a transição como se fosse para um irmão. Você está com caixa amanhã suficiente para honrar todos os compromissos assumidos por essa gestão e uma dívida que é 1/3 da que eu herdei. Também participaram da cerimônia o governador Geraldo Alckmin, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês. Dória defendeu o respeito às instituições e ao diálogo e reforçou o discurso de campanha como gestor. Com foco na saúde, na educação, na mobilidade urbana, na habitação e na segurança pública, sem desmerecer nenhuma outra área de ação da Prefeitura de São Paulo. A prioridade desta gestão será aos mais humildes e aos mais pobres da nossa cidade. O vereador Milton Leite do DEM foi eleito presidente da Câmara Municipal aqui de São Paulo. Leite, que foi cabo eleitoral do prefeito João Dória, teve 50 dos 55 votos dos novos vereadores. Ele derrotou o Mário Covas Neto, do PSDB, Sâmia Bonfim, do PSOL e Janaína Lima, do Novo. Milton Leite foi o segundo vereador mais votado de São Paulo, com quase 108 mil votos, ficando atrás só de Eduardo Suplicy, do PT. Milton Leite disse que vai propor medidas de corte de gastos. No entanto, afirmou que vai defender o projeto de reajuste dos salários dos vereadores, de 15 mil para 19 mil reais. O aumento já foi barrado na Justiça. E também ontem tomaram posse 5 suplentes na Câmara Municipal aqui de São Paulo. Isso porque entre os vereadores eleitos, alguns foram escolhidos para compor o secretariado do prefeito João Dória. São eles Patrícia Bezerra e Daniel Weinberg, ambos do PSDB, Soninha do PPS, Eliseu Gabriel do PSB e Gilberto Natalini do PV. No lugar desses novos secretários, entraram na Câmara os suplentes Dalton Silvano, do DEM, Rodrigo Gomes, do PHS, Quito Formiga, do PSDB, Caio Miranda Carneiro, do PSB e Abuani, do PV. A Câmara de São Paulo volta ao recesso e os trabalhos só vão ser retomados no dia 1º de fevereiro. E o prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, do PTN, pagou no começo da tarde a fiança de R$ 300 mil. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. Lins tomou posse ontem em evento aqui na Câmara Municipal. Ele deixou o presídio de Tremembé na sexta-feira, após a Justiça conceder um pedido de liberdade para sua prisão preventiva. A defesa de Lins pediu para realizar o pagamento hoje, pois os bancos ficaram fechados na sexta-feira. Rogério Lins e mais 13 vereadores da cidade são acusados de contratar funcionários públicos fantasmas que não apareciam para trabalhar conforme a investigação do Ministério Público de São Paulo. Na posse, ele negou as acusações, disse que não tem funcionários fantasma e que não entende o motivo das acusações. O prefeito eleito de Embu das Artes continua foragido e presidente da Câmara assumiu o comando do município. Ney Santos, do PRB, está foragido desde o dia 9 de dezembro. Ele é acusado de lavar dinheiro do tráfico de drogas para o PCC. Por enquanto, a cidade será comandada por Hugo Prado, do PSB, porque a Justiça Eleitoral suspendeu o pedido do Ministério Público à diplomação de Ney Santos e do vice-prefeito eleito, Dr. Peter. Durante a cerimônia de posse dos vereadores, foi lida uma carta escrita por Ney Santos. No texto, ele diz que é inocente e que vai se apresentar nos próximos dias. No primeiro dia de governo, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, foi doar sangue. Ontem, durante cerimônia de posse, ele disse que a área da saúde vai receber atenção especial e destacou que está proibido gastar. Crivella recebeu o cargo do ex-prefeito Eduardo Paes, do PMDB. Além de Crivella, tomaram posse o vice-prefeito Fernando McDowell e os 51 vereadores eleitos. Durante discurso, Crivella defendeu cortes no orçamento e disse que está proibido gastar. O prefeito também lembrou o seu principal slogan de campanha. Agora chegou a hora de cuidar das pessoas. Ontem, Crivella publicou 78 decretos no Diário Oficial. Questionado sobre qual seria o decreto mais importante, explicou que nos meses quentes vai lutar contra as doenças de verão, sobretudo chikungunya, zika e dengue. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, anunciou como primeira medida a exoneração de 2.000 funcionários públicos. A medida faz parte de uma reforma administrativa que vai ser mandada para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na posse, Calil disse que o governo está cortando gastos considerados desnecessários.
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do PMN, foi internado em seu primeiro dia de trabalho. Em nota, a prefeitura informa que ele passou mal e que foi diagnosticado como tromboembolia pulmonar, que é a presença de um coágulo de sangue que se aloja em vasos do pulmão. A nota não dá a previsão de alta e toda a agenda do prefeito foi cancelada. No dia 31 de dezembro, o Greca também passou mal. Ele tem 60 anos. Foram enterradas hoje as 12 vítimas da chacina que aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo. 7 delas eram da mesma família. Um sobrevivente que estava hospitalizado teve alta. Ele tem 58 anos e levou 2 tiros. O homem perdeu a filha, a mãe, 3 irmãs e 5 sobrinhos. A emoção tomou conta do Cemitério da Saudade durante o velório e o enterro. As vítimas estavam comemorando a virada do ano em uma casa em Campinas, quando Sidney Ramiz de Araújo, de 46 anos, invadiu o local atirando. Os disparos atingiram 15 pessoas. 11 morreram na hora. Uma morreu a caminho do hospital e 3 ficaram feridas e estão fora de perigo. 2 adolescentes e uma mulher com uma bebê de colo conseguiram escapar com vida. O motivo da chacina seria uma briga entre o assassino e a ex-mulher, Isamara Fillier, de 41 anos, pela guarda do filho deles, de 8 anos. Sidney estava armado com 2 carregadores e também tinha 10 explosivos. Após atirar na ex-mulher e no filho, Sidney se matou. O corpo de Sidney foi sepultado em Jaguariúna também na manhã de hoje. Em depoimento à polícia, um dos suspeitos de matar o embaixador grego Kyriakos Amiridis e tentar ocultar o cadáver disse que foi ameaçado de morte pela mulher do diplomata caso ela revelasse a alguém os planos do crime. Eduardo Tedeschi de Mello é primo do policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, apontado como o amante da embaixatriz e responsável por matar Kyriakos. A polícia grega vai ajudar nas investigações. O PM Sérgio Gomes Moreira Filho, suspeito de assassinar o embaixador da Grécia no Brasil, tentou apagar as imagens de câmeras de segurança do circuito interno do condomínio, onde o diplomata foi morto, em Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense. Ele foi impedido por agentes da Polícia Civil. A informação consta na decisão da Justiça do Rio, que determinou na noite de sexta-feira passada a prisão preventiva não só do policial militar, como da mulher do embaixador, Françoise Amiridis, e o primo do PM, Eduardo Tedeschi de Mello. Os 3 já foram encaminhados a presídios, onde ficarão por pelo menos 30 dias. O corpo do embaixador foi encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado em Nova Iguaçu. Segundo a investigação, Kyriakos foi morto dentro de casa e o PM retirou o corpo do local no carro usado pelo embaixador. O embaixador e a mulher viviam juntos, tinha 15 anos e tem uma filha de 10. A família tinha casa no Rio de Janeiro, mas residia em Brasília desde o início do ano, quando Kyriakos Amiridis assumiu o cargo de embaixador-geral da Grécia no Brasil. De acordo com a investigação, depois do assassinato, o PM Sérgio teria andado com o corpo de Kyriakos dentro do carro por 300 quilômetros até achar um lugar onde pudesse abandonar o carro e o embaixador. Uma rebelião terminou com 60 detentos mortos em presídio de Manaus. Agentes carcerários e outros funcionários mantidos reféns foram liberados. A rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim começou ontem à tarde, depois que 87 presos fugiram de um outro presídio, o Instituto Penal Antônio Trindade. O motim durou 17 horas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Parentes dos presos passaram a madrugada em frente à penitenciária à espera de notícias. Hoje saiu a informação das 60 mortes. Pelo menos 30 presos teriam sido decapitados e outros queimados. O secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, disse que o episódio é o maior massacre do sistema prisional do Amazonas. Ele atribuiu as mortes a uma briga entre as facções criminosas Família do Norte, conhecida como FDN, e o primeiro comando da capital, o PCC. Os presos que morreram eram membros do PCC e outros detidos por estupro. Agora à tarde, mais um presídio de Manaus teve uma rebelião. É o Centro de Detenção Provisória Masculino. Por enquanto, não há informação sobre fuga ou feridos. De acordo com o governo do Amazonas, a situação está controlada. O presídio, que tem capacidade para 568 presos, abriga 1.568.
Turquia prende 8 suspeitos de ligação com ataque a tiros que deixou 39 mortos na noite de Ano Novo. O atirador não está entre os presos. Ele fugiu da cena do crime e está sendo procurado. A autoria do ataque à boate Reina, uma das mais famosas de Istambul, foi reivindicada hoje pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Além dos 39 mortos, há 69 feridos, pelo menos 4 deles em estado grave. Foi confirmado pelas autoridades que há vítimas da Turquia, Arábia Saudita, Líbano, Iraque, Tunísia, Índia, Marrocos, Jordânia, Kuwait, Canadá, Israel, Síria e Rússia. O ataque a tiros aconteceu pouco depois da virada do ano, com a boate lotada. Testemunhas dizem que o atirador chegou vestido de Papai Noel. Autoridades negam, mas há a possibilidade de que ele tenha trocado de roupa para fugir. Segundo os jornais locais, o governo turco foi avisado pelos Estados Unidos sobre a possibilidade de um ataque terrorista na noite do Ano Novo. O próprio Clube Reina teria reforçado a segurança. A Turquia foi palco de vários atentados em 2016. O presidente Recep Tayyip Erdogan prometeu continuar combatendo o terrorismo até o fim. Segundo ele, ataques como esse têm o objetivo de semear o caos no país. Ontem, em Roma, o Papa Francisco condenou o ataque durante a mensagem de Ano Novo. Ele fez um apelo por uma mobilização contra o que chamou de o flagelo do terrorismo. Como vimos, em Manaus, 60 presos foram massacrados numa disputa. O presídio tem capacidade para 454 detentos, mas abrigava 1.240. Nas redes sociais, muita gente lamenta que não tenham morrido mais presos, todos eles. Em Campinas, 12 mortos na chacina de uma família. O assassino, por escrito, nos legou um discurso político de ódio, desprezo às mulheres e desrespeito aos direitos humanos. Em Istambul, o Estado Islâmico matou 39 pessoas numa boate de ricos e famosos, conhecida como laica, ou seja, livre de preceitos religiosos. Em São Paulo, o prefeito Janota se veste de gari e sai de vassoura na mão para varrer a rua que foi lavada na véspera. Será que nós avançamos de 2016 para 2017 ou retrocedemos décadas da noite para o dia? Em Guarulhos, novo prefeito cancela o aumento da tarifa de ônibus. O aumento estava suspenso por uma liminar judicial. Nos últimos dias de dezembro, a administração do então prefeito, o petista Sebastião Almeida, reajustou a passagem de R$ 3,80 para R$ 4,50. O reajuste de 18% foi muito superior à inflação e saiu de um dia para o outro, o que pegou muita gente na cidade de surpresa. Na posse, o prefeito Guti, do PSB, revogou a medida. Começa a valer hoje em todo o país o novo modelo de carteira de habilitação, com novas tecnologias de segurança. O objetivo é dificultar fraudes como a falsificação. O documento antigo continua a valer até a data do vencimento. Para quem está acostumado com a cor verde da antiga Carteira Nacional de Habilitação, pode começar a se adaptar a esta nova tarja preta, uma das principais mudanças na nova CNH. Verde é mais legal. É mais bonita verde? Isso. Além da cor preta, a nova tarja passa a ter do lado direito o mapa do estado responsável pela emissão do documento. A impressão continua em alto relevo. Logo abaixo do brasão da República, o mapa do Brasil será inserido com uma tinta especial de segurança. Tudo porque o objetivo principal das mudanças é dificultar fraudes. Números de identificação nacional, a sigla CNH impressa várias vezes e brasões da República que só serão vistos com o uso de luz negra. Segurança para os cidadãos e para as autoridades. Ótima ideia. O que tem de gente com habilitação falsa por aí, tá um monte, né? Calma, porque ninguém vai precisar correr para solicitar o novo modelo da CNH. O antigo continua valendo normalmente até a data de vencimento. E apesar das alterações, os valores continuam os mesmos. Sem o serviço de postagem, o condutor desembolsa R$ 41,37 tanto para renovar quanto para emitir a segunda via do documento. Para utilizar o correio, o custo sobe para R$ 52,37 para ambas as solicitações. Até o momento, o processo de solicitação não será alterado. No portal do Detran de São Paulo, que é o detran.sp.gov.br, na aba habilitação, tem todas as informações do procedimento
teve apenas uma mudança no layout e no design da habilitação com esses novos itens de segurança. Virou o ano, mas o tempo continua exatamente o mesmo em todo o Brasil. O primeiro dia útil de 2017 foi quente e com chuvas. Aqui na capital paulista, a máxima chegou aos 30 graus, mas a sensação era de muito mais. No final da tarde, choveu forte em algumas regiões e a zona sul e sudeste, além da Marginal Pinheiros, entraram em estado de atenção para alagamentos. Vamos ver como fica o tempo nessa terça-feira. A previsão continua sendo de sol e calor em todo o Brasil, com pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Só nas áreas em verde mais escuro, como entre o Rio de Janeiro e a zona da Mata Mineira, no oeste e sul do Rio Grande do Sul e em boa parte da região norte do país, que o dia será de sol entre nuvens intercalado com períodos de chuva. Em Porto Alegre, máxima amanhã de 35 graus. No Rio de Janeiro faz até 33 e em Salvador, tempo firme e calor na casa dos 30 graus. Para o estado de São Paulo, a combinação de sol, calor e umidade do ar elevada resulta em chuvas no final do dia, que podem ser fortes em alguns momentos. No oeste do estado, a máxima vai ficar em torno dos 34 graus em Presidente Bernardes. Mais ao norte, faz até 30 graus em Franca e em Barretos e 31 em São José do Rio Preto. E no litoral do estado, máxima em torno dos 28 graus em Caraguatatuba e dos 29 em Santos. Para a capital, os próximos dias serão bem parecidos e o guarda-chuva é item indispensável, já que há, inclusive, risco de temporais aqui na Grande São Paulo. Nessa madrugada de segunda para terça, mínima de 22 e máxima amanhã à tarde de 29 graus. No meio da semana, o calorão volta com tudo e os termômetros batem na casa dos 33 graus à tarde, tanto na quarta quanto na quinta-feira, ainda com risco de chuvas. O Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo e o estigma de que fabricar, entender e falar sobre cerveja é coisa de homem está ficando para trás, viu? A paixão por cerveja uniu um grupo de mulheres em São Paulo. Quando a gente fala em produção de cerveja, logo pensa em grandes fábricas. Mas é cada vez mais comum as pessoas fazerem a bebida em casa. Esse processo artesanal tem dado tão certo que a Júlia, a Tatu e mais 5 amigas criaram até uma confraria com um nome bem criativo. Primeiro encontro de todas juntas, assim, a gente ficou lá tomando cerveja, claro. Jogando os nomes na roda, até que alguém falou Malte Moselle e todo mundo gostou e acabou virando o nosso nome. Nos rótulos, a confraria faz homenagens ao público feminino. As nossas cervejas normalmente homenageiam mulheres que a gente ou admira ou acha que merecem uma homenagem ou acha que tem a ver com a cerveja que a gente vai fazer. Para esses amantes de cerveja, enfrentar a sala de aula não é nada mal. No curso da sommelier Kátia Zanata, dá para ver o interesse das mulheres pelo mercado cervejeiro. Tem algumas mulheres que vêm por hobby, porque gostam de beber e querem entender mais do que estão bebendo. Tem outras que querem começar a trabalhar nesse universo de sommelieria. Outras que fazem cerveja em casa e querem explorar melhor esse universo. E até outras que começam por esse lado, mas acabam descobrindo que gostam mais de processo e depois partem para cursos de tecnologia e fabricação. Fã do malte, Deise está sempre em busca de assuntos sobre a bebida. A ideia de fazer o curso veio para ganhar mais conhecimento, para conhecer o que de fato eu estou trabalhando. E no futuro, quem sabe fazer carta de cerveja, dar treinamentos, também para estar conhecendo mais o que você está bebendo, né? Não é tarefa fácil determinar em que período foi produzida a primeira cerveja. O que se sabe é que há pelo menos 10 mil anos, o processo de fermentação do grão de malte já era conhecido. Muitos consideram os sumérios como os inventores de um líquido fermentado a partir do pão. Mas foi no Egito que a técnica foi aperfeiçoada, chegando próximo ao que temos hoje. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cervejas do mundo, só que a cultura dessa bebida ainda é associada aos homens. Existem muito mais mulheres no mercado e o preconceito tem diminuído. Ainda existe
preconceito, mas a gente vê uma diminuição, uma maior aceitação, uma maior normalidade em mulheres dentro de fábricas ou trabalhando na área de sommelieria. Seja no bar, no chão da fábrica ou nas produções artesanais, mulher também combina com cerveja. É sempre muito importante buscar capacitação, informação, e quando você é capaz, você derruba esses argumentos de machismo. Não tem a ver com força física, com sexo, mas sim com a tua habilidade, com a capacitação que você buscou, e fazendo um trabalho bem feito, a gente conquista a confiança. E o mercado financeiro já faz projeções para a economia deste ano. De acordo com o relatório Focus, que é feito pelo Banco Central junto a mais de 100 instituições financeiras, o PIB brasileiro deve crescer 0,5% este ano. A inflação deve ficar em 4,87%. Os analistas de mercado também fizeram projeções para 2016, pois os dados oficiais de inflação e PIB ainda não foram divulgados pelo governo. O mercado acredita que o PIB brasileiro caiu 3,49% no ano passado. A inflação foi estimada em 6,38%. E para tentar aquecer o mercado, está aberta a temporada de liquidações em São Paulo. Em todos os shopping centers e nos grandes magazines, o consumidor vai encontrar produtos com até 70% de desconto. Como as vendas do Natal ficaram bem abaixo da expectativa, os comerciantes apostam agora nas promoções para melhorar o caixa, viu? Sabe aquele produto que você comprou em dezembro? Pois é, agora está mais barato. Essa televisão saiu de R$ 2.099 para R$ 1.699, quase R$ 400 de desconto. Mal começou 2017 e essa rede varejista de São Paulo já começou a liquidação. Aqui tem desconto de até 50% e parcelamento em 24 vezes. A Miriam veio conferir os preços e quer levar uma geladeira nova. Faz 18 anos que eu tenho a minha geladeira. 18 anos? 18 anos. Mais alguma outra coisa? Não, precisava do fogão, mas não vai dar. Então eu prefiro primeiro pegar a geladeira. Por enquanto só micro-ondas mesmo, vou dar para minha sogra de presente, né? Então ela recentemente estava precisando, aí eu vim pesquisar os preços dos micro-ondas. Essa é a primeira liquidação em que os lojistas podem oferecer descontos em compras em dinheiro e cartão, depois que o governo autorizou a cobrança de preços diferentes dependendo da forma de pagamento. E tem gente que, por enquanto, vai deixar o cartão de lado. A gente está aproveitando fazer as compras tudo em dinheiro, que está conseguindo mais desconto. Porque aí, utilizar o cartão para depois se afogar nas dívidas aí. Eu nunca compro no cartão, eu vou juntando 50, 100 até chegar no valor que eu quero comprar. Eu nunca usei cartão. Tem que evitar as dívidas? Sim, agora sim, aí que tem que evitar mesmo. Isso aí. A balança comercial brasileira bate recorde e fecha 2016 com superávit de 47 bilhões e 700 milhões de dólares. É o melhor resultado da série histórica iniciada em 1989. No ano passado, o Brasil exportou mais que importou. De acordo com o Ministério da Indústria, o resultado bom é reflexo também do dólar alto e da crise por aqui. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o cientista político Glauco Pérez, professor da USP. Nós vamos falar sobre o que a política deve nos reservar neste ano, que começou, aliás, agitado, né, professor? Obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Imagina, um prazer. Professor, vamos começar por 2016, por um balanço de 2016. Como é que o senhor viu esse ano que terminou? 2016 foi bastante agitado, né? Com impeachment, com a cassação do Eduardo Cunha, com a Lava Jato que segue solta, aterrorizando o mundo político. E a gente ainda tem reflexos dessa incerteza e dessa confusão toda para 2017, né? Então, a gente tem, de um lado tem o Temer tentando formar apoio no legislativo de uma forma mais estável, mas os políticos estão muito preocupados com a relação que eles têm com o judiciário, né? Então, eles ficam com um olho de um lado, um olho do outro, tentando resolver, e o governo tentando implementar uma agenda bastante impopular. Então, isso também piora muito a situação do governo, e 2017 tende a sofrer com isso, né? Porque 2017 está mais perto das eleições. Os parlamentares, hoje, segundo informações da imprensa, 88% dos deputados e senadores apoiam o governo Temer. O senhor acha que essa grande maioria vai se esvaziar? É difícil dizer, é difícil saber. Eu acho que esvaziaria se a popularidade do presidente começar a minguar, né? Quer dizer, já é baixa, mas
se essa agenda impopular começar a sofrer agenda que é impopular começar a sofrer uma pressão da população muito grande, se as manifestações continuarem, se esse tipo de movimentação prosseguir, eu entendo que aí ele começa a ter riscos, né? Porque a PEC que limita os gastos públicos, o teto dos gastos públicos, ela passou com grande facilidade. Foi. Mas essa era uma medida desconhecida da população. Agora, por exemplo, a reforma da Previdência, que mexe no bolso das pessoas, as pessoas estão mais bem informadas sobre isso. Claro. O senhor acha que os deputados vão ter medo de votar contra a população? Vai ser mais difícil, eles vão sofrer mais pressão. De fato, a PEC do teto, né, como ficou conhecida, ela é mais difícil da população, inclusive, entender as consequências dela. Tem muita discussão, tem gente dizendo que a gente não tem futuro se a PEC não fosse aprovada, tem gente dizendo que o futuro se comprometeu porque ela foi aprovada. Então, isso é bastante controverso, mas do ponto de vista de relações, sei lá, as leis trabalhistas ou as previdenciárias, né, toda essa discussão em torno dessas duas, eu entendo que aí o trabalhador vai se ver mais tocado e aí, de fato, ele tende a se manifestar mais. E com a popularidade em baixa, eu imagino que há muita chance de ter manifestações, de ter pressão, e os deputados, de fato, vão... de esperar que eles sintam isso. Agora, se a ponto de não aprovarem, se a ponto de sequer votarem, aí é só o tempo para dizer, é difícil prever esse tipo de coisa, né? Na sua opinião, essas reformas que estão sendo feitas, elas atendem a interesses de quem? Olha, sem dúvida nenhuma da atividade econômica, né? De quem detém, de quem contrata. Pode ser. Quando o senhor fala atividade econômica, o senhor está querendo dizer os ricos, os donos do dinheiro? Os empresários, sem dúvida nenhuma, eles vão ser os primeiros a sentirem a vantagem disso. Do ponto de vista teórico, se a gente vai olhar o que a teoria econômica diz, ela tende a dizer que isso também leva vantagens para os trabalhadores. Mas é difícil um trabalhador acreditar que a perda de algo que ele entende como um direito vai levar uma vantagem a ele no futuro. Então isso é muito difícil da pessoa entender. E se de fato ela conseguiu e ela olha aquilo como um direito, ela vai se sentir lesada, né? Então teoricamente, pode ser que teoricamente todo mundo ganhasse, mas é difícil explicar isso para alguém, né? E é pouco provável que isso aconteça. Quando alguém ganha, outro perde. Alguém tem que perder. E quanto à importância crescente do judiciário na nossa vida política, na nossa vida social, isso é bom para um país? Não pode ser bom, né? A gente está vendo a legislação sendo feita pelo judiciário, o judiciário decide se o aborto é constitucional ou não, se... É ele que está tomando o papel do legislativo. Eles não têm mandato, eles não têm que prestar conta para ninguém, a relação dele com o público é muito distante, é tudo por impressão, eles não precisam ser votados, né? Eles não têm mandato. Então, isso é muito ruim. O papel deles deveria ser outro, isso precisaria ser limitado de algum jeito. Então, quando a gente vê a discussão a respeito de incriminar os juízes, por que não? Né? Assim, por que eles têm que ser não há cidadão acima da lei? Não, pois então. Eu acho que esse tipo de coisa precisa ser colocado. Agora, ao mesmo tempo que se compreendem essas críticas que o senhor faz, a população, a sociedade de maneira geral, a grande parte da sociedade, a maior parte da sociedade apoia o judiciário, vê o juiz Sérgio Moro como um herói, como um salvador nacional. Claro. O senhor concorda com essa visão? Não, faz sentido que eles achem isso, né? Porque afinal de contas... Assim, Rodolfo, na minha interpretação, a gente critica muito os políticos, mas talvez o grande problema do país, ou um dos grandes problemas, seja a organização do sistema judiciário. Quando a gente pensa em impunidade, quem não pune são os juízes, quem não pune são os advogados e todo o sistema. Então, os políticos cometem os crimes, eles precisam pagar por isso. Caberia ao judiciário puni-los. Isso, a eles e a quem cometer qualquer tipo de crime. Se isso não acontece, o problema está ali. Então, me parece que o que as pessoas estão vendo é uma esperança, ou de alguma forma alguém mexendo em algo que todo mundo sempre se sentiu lesado. E aí você vê o Sérgio Moro como herói, você vai ver o Janot como pessoas que estão em busca de algo que é valorizado por todo mundo. Só que isso não pode vir às custas da própria lei, isso não pode vir acima da lei, eles não podem ultrapassar limites, né? Então isso não é positivo. A gente não pode imaginar que um país vai se organizar democraticamente com um sistema judiciário que
faz coisas acima da lei, né? Quer dizer, se é isso que está acontecendo, isso é evidentemente péssimo. E às vezes até reinterpreta a Constituição, né? Pois então, e isso as liminares no final do ano passado, que o Marco Aurélio lança uma, o Gilmar Mendes, esse tipo de ação causa, ao contrário daquilo que a gente espera, um desconforto com relação ao judiciário. Você passa a desconfiar deles, porque você esperaria que eles... É um judiciário que gera insegurança jurídica. É isso que a gente está vendo, o STF tomando ações que são 11 ministros agindo de forma isolada, né, e não em conjunto, isso é muito prejudicial. Mudando um pouco o foco para um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, de uma onda de neoconservadorismo e a eleição de outsiders, né, de gente de fora da política. Nos Estados Unidos, o Trump, aqui em São Paulo, o Dória, que diz que não é político, embora o pai dele tenha sido político, ele seja político, mas ele diz que é de fora da política. Venceu a eleição negando a política. Sim. O senhor acha que em 2018 nós vamos ter novas surpresas? Existe uma grande chance, né? Hoje já tinha notícia de que o Roberto Justo se filiaria ao PMDB. Essa chance existe. E faz todo sentido porque a população em geral está muito descontente, aqui no Brasil, né, muito descontente com a classe política. Então é a chance que esses outsiders têm, as pessoas de fora têm, de se lançar na política e de ocupar esse tipo de cargo. Por outro lado, o sistema político brasileiro é um sistema que tem funcionado de algum jeito a acomodar. A gente vê assim, é o Dória, talvez o Calil em Minas, em Belo Horizonte, que tem o Crivella não, então ele é político, né? Então esse tipo de situações a gente vê assim, não aconteceu tanto assim nas eleições para prefeito. Então me parece que existe a pressão para que aconteça, mas o sistema tem acomodado toda essa confusão de algum jeito sem permitir que os outsiders entrem, o que é ótimo. Esperamos que continue assim. Eu prefiro um político eleito, apesar de tudo, do que alguém de fora, que vem com um discurso negando o político. Que acha que vai administrar o país como se fosse uma empresa. Isso não é uma empresa. Não é uma empresa, não segue a mesma lógica, não tem a mesma função, não tem a mesma finalidade. Completamente diferente. Pois é, e aí não dá para imaginar que vai gerir do mesmo jeito. Muito obrigado, professor, pela participação no Jornal da Gazeta. Imagina. Obrigado, boa noite. Prazer foi meu. Estela. Daqui a pouco começa hoje a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha é o maior torneio de categorias de base do futebol brasileiro. A partir desta segunda-feira, o nosso querido Rony sai de férias e eu ficarei aqui no comando do Todo Seu. Nada melhor do que começar 2017 com muita paz e respeito, não é mesmo? Por isso, nós vamos receber diferentes líderes religiosos para um bate-papo sobre a boa convivência entre as crenças. No musical, os meninos da Trinca Acústica apresentam o melhor do pop rock pra gente. É imperdível. O Todo Seu é nesta segunda-feira, às 10h30 da noite. Vem, que eu tô te esperando. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec. Super manta líquida impermeabilizante. Agora as notícias do esporte. A 92ª edição da Corrida de São Silvestre, realizada na virada do ano, foi um sucesso de público e teve a participação de mais de 30 mil atletas. E apesar do sol forte, muita gente encontrou tempo entre uma passada e outra para ser solidário.
depois da largada, o pessoal ainda está caminhando. E qual é a ideia? Promover a inclusão, qualidade de vida, acessibilidade, mostrar para as pessoas que todo mundo aqui é igual. Azul, é o esquadrão azul. Torcedor, te amo, onde tens andado, diga por favor. Olê, 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 olá! É nóis, bom ano pra todos, vai Corinthians! Uma caminhada, uma bicicleta, uma natação, qualquer exercício substitui o médico. Sou carioca, sou brasileiro, até que enfim chegou a Brigadeiro. Não é Brigadeiro! Cansada e com muito calor, a turma do Fundão mal consegue caminhar a subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Obrigado, coração. Saúde, paz e alegria no coração. Ah, São Silvestre sem água acabou! Gratidão demais! Curtam lá no Face, venham correr com a gente. É a quarta vez que eu venho correr a São Silvestre, é uma melhor que a outra. E a São Silvestre terminou com vitória do etíope Leo Alemi, o masculino, e a quebra de recorde da queniana Jemima Sungong, no feminino. O comentarista da TV Gazeta, Vanderlei Oliveira, falou sobre a hegemonia dos quenianos e etíopes mais uma vez e analisa o desempenho dos atletas brasileiros na prova. A última edição da Corrida Internacional de São Silvestre reservou grandes surpresas. Alteração do percurso, uma das provas mais disputadas entre os homens. Ao meu lado, Vanderlei Oliveira, queria uma avaliação geral tua da prova. Por favor, Vanderlei. Foi um sucesso a 92ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre e essa mudança de circuito e apesar do calor intenso que fez e umidade relativa do ar alto, as atletas no feminino tiveram um desempenho muito bom, diferente do masculino que largou às 9 horas. Mas o resultado foi excepcional, tanto no masculino quanto no feminino. Só que o nível técnico delas melhorou muito com a vinda da Jemima Sungong, campeã dos Jogos Olímpicos na maratona, que ela fez, olha só que interessante, ela fez nos Jogos Olímpicos, com calor 2 horas e 24. E ela estabeleceu o melhor resultado para a distância dos 15 quilômetros aqui na São Silvestre, de 48 e 35. Você vê, ela não tomou a iniciativa de liderar a prova, manteve o ritmo forte e fechou com o melhor tempo da distância, muito forte. Vanderlei, entre os homens tivemos uma das provas mais disputadas dos últimos anos, né? E a presença do Giovanni dos Santos até os últimos momentos ali na subida da Brigadeiro entre o grupo de quenianos e etíopes, né? Queria uma avaliação tua. Para quem acompanhou a transmissão pela TV Gazeta, observou o tempo todo, tanto o Celso quanto o Vinícius, na narração, nos comentários, eles falam, poxa, a estratégia do Giovanni dos Santos é audaciosa. E de fato foi audaciosa, porque ele manteve o ritmo, tomou a frente da prova até o quilômetro 12, 13, e a decisão ficou para a parte final, na altura do quilômetro 13 para o 14, na Brigadeiro, na famosa Brigadeiro Luiz Antônio. Os atletas da Etiópia e do Quênia começaram a sprintar, né? Aumentar o ritmo nessa altura, o Giovanni dos Santos ficou e a decisão, para quem assistiu, ficou muito bonito, foi nos últimos 400 metros. E o interessante é que, devido ao calor intensivo, quem acompanhou pela Gazeta viu, na hora do pódio, você viu o segundo colocado, que foi campeão da São Silvestre 2014, passou mal, teve que ser atendido, né, devido ao calor, a intensidade. Você vê, eles cruzam a linha de chegada, naquele sprint forte, né? Sprint e velocidade que eles deram, de imediato eles já vão para o pódio. Vanderlei, a gente estava ali posicionado na Praça Pérola Baiton, né? E a gente viu centenas, milhares de atletas ali subindo a Brigadeiro Luiz Antônio, alguns num ritmo até legal, outros assim com uma dificuldade extrema, né? Então aquele teu recado para o atleta que quer correr a São Silvestre, a próxima edição de 2017, em relação a treinamento, alimentação, tudo aquilo que envolve uma corrida de alto nível.
Sem dúvida, Adolfo. A São Silvestre é uma prova duríssima, são 15 quilômetros, sobe, desce. A época do ano é uma época festiva para nós brasileiros, para o mundo inteiro, mas mais nós brasileiros que gostamos de festas, né? Então vem Natal, final de Ano Novo, o pessoal exagera na bebida, exagera na comida, mas o principal é ter uma avaliação médica. Não entre na São Silvestre sem estar avaliado pelo seu médico. A São Silvestre é festa, então não pode ser também aventura, é isso? De forma nenhuma, esporte não é aventura. Tem que ter saúde, orientação é fundamental e acompanhamento médico. Começou hoje a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de categorias de base do futebol brasileiro. Disputada desde 1969, a competição é considerada o celeiro de craques do Brasil, revelando jogadores como Falcão, Neymar, Casagrande, Toninho Cerezo e muitos outros. A maior competição de base do futebol brasileiro começa nesta segunda-feira com mais um recorde no número de clubes participantes. Em 2017, 120 equipes, divididas em 30 grupos, lutarão pela sempre cobiçada Taça da Copinha. Considerando que cada clube deve inscrever 25 jogadores, este ano o torneio pode receber até 3.000 atletas. Uma outra novidade é que a Federação Paulista ampliou para 6 o número de substituições ao longo das partidas. No entanto, para a equipe fazer as 6 alterações que tem direito, ela tem que utilizar no máximo 3 paradas, para não interferir no tempo de jogo. Em campo, uma coisa é certa: milhares de garotos buscam o sonho de chegar ao Pacaembu no dia 25 de janeiro, para a tradicional decisão da Copa São Paulo. No ano passado, deu Flamengo. Diante do Corinthians, maior vencedor da história do torneio, com 9 títulos, o Mengão saiu perdendo por 2-0, mas conseguiu empatar o jogo e levar a partida para os pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro Thiago, que garantiu o tricampeonato rubro-negro na competição. Agora é esperar para ver o que acontece no 48º capítulo da história da Copinha. A garotada do Palmeiras estreia hoje mesmo diante do Paranoá do Distrito Federal. O São Paulo joga amanhã contra os Genos de Rondônia. O Corinthians em duelo contra o Pinheiro do Maranhão. E o Santos contra o Floresta do Ceará entram em campo na quarta-feira. É o início do ano e também da carreira de futuros craques do nosso futebol. O jogador brasileiro Oscar, que jogava na Inglaterra, chegou hoje à China para defender o Xangai SIP, clube que também tem os brasileiros Emerson e Hulk. Recém-contratado pelo clube chinês, Oscar foi recebido por torcedores no aeroporto da cidade. Logo ao desembarcar, o brasileiro foi saudado por dezenas de torcedores com faixas e bandeiras homenageando o recém-chegado reforço. Aos 25 anos, Oscar deve ter o 4º maior salário do mundo, atrás de Tevez, Cristiano Ronaldo e Messi. Ele vai receber cerca de 2 milhões de reais por semana de trabalho na China. A transferência dele do Chelsea, da Inglaterra, para o Xangai é a maior da história do futebol chinês. Os asiáticos pagaram cerca de 218 milhões de reais para tirar o meio-campista da Inglaterra. O goleiro Jackson Follmann, sobrevivente do acidente com o avião da Chapecoense, passou por uma nova cirurgia hoje em Santa Catarina. O procedimento para corrigir uma artrose no tornozelo esquerdo correu bem. Follmann está internado no hospital de Chapecó desde o dia 17 de dezembro e não tem previsão ainda de alta. Ele é um dos sobreviventes do acidente que matou 71 pessoas na Colômbia. Ele é o único que ainda está internado. E olha essa, o atual tenista número 1 do mundo escocês, Andy Murray, foi condecorado pela Rainha Elizabeth com o título de cavalheiro. Sir Andy Murray é a pessoa mais jovem do mundo a receber a honraria da coroa britânica. Com 29 anos e 3 títulos de Grand Slam e 2 medalhas de ouro consecutivas em Olimpíadas, Andy Murray recebeu a condecoração da Rainha Elizabeth II na virada do ano, como destaque britânico de 2016. O título é concedido para aqueles que levaram o nome do Império Britânico pelo mundo, seja nos esportes, artes, política ou por um ato de bravura.
Além do tenista, a Rainha Elizabeth também condecorou o corredor Mo Farah, que emocionou o mundo nos Jogos Olímpicos do Rio, ao vencer os 5.000 metros, mesmo depois de tropeçar. Segundo a Rainha Elizabeth, o tenista escocês mereceu a honraria não só pelos feitos no esporte, mas também pelo trabalho de caridade, como embaixador do UNICEF e de outras organizações. Murray assumiu o topo do ranking da ATP em novembro, desbancando o sérvio Novak Djokovic, que passou mais de 200 semanas como número 1 do mundo. Embora a honraria não tenha valor algum dentro de quadra, Sir Andy Murray se junta a uma constelação de estrelas com o mesmo título, como David Beckham, Mick Jagger, Elton John e Paul McCartney. A sinuca deixou de ter a imagem de jogo de boêmios e virou um esporte. Hoje, a modalidade já é praticada por mulheres e até crianças. Segundo a estimativa da Federação Paulista de Sinuca e Bilhar, há 3 milhões de jogadores no estado. Há quem diga que é como dirigir um carro. Você não pode guiar um carro assim. Então a sinuca é a mesma coisa. Taco alinhado, tacada alinhada e sem muitos movimentos. 3 ou 4, 5, puxou, bateu, a bola com certeza vai cair. E assim como pilotar um carrão, um taco de primeira faz toda a diferença. Eu tenho vários tacos, mas do mesmo peso, da mesma altura e com a mesma sola. Porque a tacada não vai sair nenhuma diferença quando você estiver jogando. Sobre a mesa, 15 bolinhas coloridas mais a branca, 6 caçapas, concentração, pontaria e muito raciocínio. E não tem árbitro. A ideia é estimular o fair play entre os próprios jogadores. Não tem o árbitro, mas tem as pessoas que estão te assistindo. Eu acho que vai selecionando os bons jogadores com fair play. A estimativa da Federação Paulista é de que existam pelo menos 3 milhões de praticantes de sinuca só no estado de São Paulo. A maioria, claro, joga sem compromisso, mas essa turma aqui leva tudo muito a sério. É uma das etapas do torneio Paulista Interclubes, o maior e mais importante do Brasil. O campeonato foi criado no fim dos anos 50. Eram só 2 times, o Clube Piratininga e o Clube Homes, que aqui disputa com o Esporte Clube Pinheiros uma bateria com 6 partidas simultâneas. Mas a sinuca só foi oficializada como esporte amador em 1988. Antigamente era um jogo de malandro. Sempre foi considerado jogo de malandro. Após velhos jogadores profissionais da Inglaterra, como Steve Davis, que jogou com o Rui Chapéu, Roberto Carlos, na Bandeirantes, mudou o perfil de jogador. Hoje tem mulheres que jogam, tem crianças. Nós temos um universo de aproximadamente 500 mil mesas no Brasil. E só no estado de São Paulo, é uma pesquisa da Associação Comercial, que hoje nós temos aproximadamente 1.250.000 estabelecimentos comerciais. Juntando todas as modalidades da sinuca, para cada estabelecimento desse, nós temos no mínimo 2 mesas. Sinuca em português é a derivação de snooker. O jogo teria sido inventado no ano de 1875, na Índia, por oficiais da Inglaterra, quando o país ainda era colônia britânica. No Brasil, o Pedro é veterano do esporte, trabalha como empresário, mas é nessas horas vagas que ele se realiza. A sinuca, para mim, é algo não só saudável, mas como uma terapia. Não é só esse jogo que se fala aí, que é bebedeira, que é jogatina, traz boas pessoas e onde eu tive a oportunidade de fazer ótimos amigos realmente, de verdade. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou hoje que fará um discurso de despedida e encerramento do mandato no dia 10. Ele deve falar em Chicago, a cidade onde cresceu. Obama deve falar sobre os 8 anos que passou na presidência e deve usar a oportunidade para agradecer aos colaboradores e também ao povo americano. Ele vai passar o cargo a Donald Trump no dia 20. A polícia interroga o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele é acusado de ter recebido presentes ilegais de empresários.
De acordo com a imprensa israelense, empresários e também estrangeiros teriam oferecido a Netanyahu presentes de valores estimados em dezenas de milhares de dólares. Netanyahu nega as acusações. Mesmo durante o cessar-fogo, o governo sírio bombardeia a região rebelde perto de Damasco. A área é repleta de fontes de água potável, mas controlada por rebeldes, o que pode ameaçar futuros acordos de paz. Hoje é o 4º dia do cessar-fogo negociado por Rússia e Turquia na semana passada. A intenção era que ele abrisse caminho para negociações de paz previstas para acontecer no final do mês no Cazaquistão. Segundo a agência France Press, apesar de alguns bombardeios, a trégua está sendo cumprida na maior parte do país. Esta é mais uma tentativa de cessar-fogo em meio aos 6 anos da guerra na Síria. Todos os outros acordos fracassaram. Um ataque com carro-bomba deixou pelo menos 37 mortos e 65 feridos no Iraque. A explosão aconteceu em uma praça em Bagdá por volta do meio-dia. Foi o 3º atentado no Iraque em 3 dias consecutivos. O carro-bomba estava estacionado quando explodiu. Foi no distrito chamado de Sadr, de maioria xiita no leste da cidade. O atentado aconteceu pouco depois da chegada do presidente francês François Hollande à capital iraquiana. Hoje, ele teve a agenda cheia de reuniões com líderes do Iraque e também visitou tropas francesas instaladas no norte do país. A visita de Hollande tem como principal foco negociar o combate ao Estado Islâmico em território iraquiano. O primeiro Jornal da Gazeta de 2017 termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Confira promessas para o início do ano no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.